Shalom Ubrahá. Nossa parashá nos conta sobre uma pessoa que ele amaldiçoou. A linguagem lá que ele especificou o nome de Hashem, especificou o nome de Deus e amaldiçoou. E o assunto aparentemente é um assunto genérico, não se entende de imediato o que ele amaldiçoou. Se ele amaldiçoou, está escrito que duas pessoas lá brigaram no acampamento e um deles ele especificou o nome de Deus e amaldiçoou. Então não está no genérico da coisa, não está se ele amaldiçoou o amigo com o nome de Deus ou se ele amaldiçoou Deus. Não está especificado, mas o que sim está especificado. Oi, bom dia, tudo de bom? Bom dia. O que sim está especificado é que ele especificou o nome de Deus e amaldiçoou. Então, Moshe Rabbeinu não sabia o que fazer, mesmo que na Torá tem leis em relação à idolatria, tem leis em relação à feitiçaria, mas esse assunto, como dá para classificar ele? Será que amaldiçoar o nome de Deus, especificar o nome de Deus e amaldiçoar alguém com o nome de Deus, entraria em uma dessas classificações? Não entraria. Se entrasse, não precisaria, Moshe Rabbeinu não iria estar nessa situação de não saber o que fazer. Então, essa pessoa ele foi preso, até que Moshe pediu para Hashem, pediu para Deus, para determinar o que é isso. Ou seja, antes da gente entrar na análise do caso, temos que antecipar o que é uma maldição. A nossa palavra, qualquer palavra que você fala explicitamente, ela faz acontecer alguma coisa. Então, se você dá uma bênção para alguém, se você fala para alguém, olha, eu quero que você tenha muito dinheiro, muita saúde, muito sucesso, muitas felicidades, numa primeira etapa, vamos dizer, num nível mais baixo, se nessa hora lá em cima está revelada a Sfirat Chesed, é uma hora que a Chesed está regendo, vamos dizer assim, essa Sfirá chamada de Chesed, é o horário que ela rege. Se você consegue pegar esse horário na hora que você está dando a bênção para o outro, a sua bênção acontece. O contrário, se a pessoa fala para o outro, eu quero que você vá para o inferno, eu quero que você morra, eu quero que fale alguma coisa ruim, e se nessa hora for um instantezinho que a Sfirá chamada de Gvura, ela está regendo, o outro morre. Quer dizer assim, tem os dois lados. Então tivemos um caso assim com o nosso povo, que o Bilam, que era o maior feiticeiro que já existiu no mundo, ele era um feiticeiro num nível assim de que toda a maldição que ele dava acontecia. Aí ele tentou amaldiçoar o nosso povo, ele podia matar um povo inteiro com a maldição dele. E Hashem fez um milagre, sendo que a regra, o como funciona da maldição é isso, que ele sabia que horas o Sfirat HaGvurah estava revelado lá em cima, e ele sabia que nesse momento que a Gvura está revelada lá em cima, o mundo é julgado pela Gvurah, o mundo é julgado de acordo com a Sfirat HaGvurah. Quer dizer assim, você tem uma criança que faz uma coisa errada, você tem dois jeitos de olhar para essa criança. Você pode falar, ele é uma criança pequena, ou você pode falar, uau, que coisa grave que ele fez. Então, só para vocês entenderem como funciona isso, contar para vocês uma história. Tinha um grande Rebbe, ele tinha um grande aluno, um grande Hassid dele, que esse Hassid ele era uma pessoa muito rica, e ele ia para a China, trazia vasos da China. Naquela época era muito difícil de se chegar até a China,
Um vaso chinês era uma coisa muito cara, exatamente o contrário de hoje, mas eram centenas de anos atrás. Um vaso chinês era uma coisa muito cara, e quando você falava que alguma coisa era made in China, você falava, uau, a coisa mais cara do mundo. Que para chegar até a China para comprar aquele vaso chinês, você pagava uma fortuna só para conseguir chegar até lá e trazer esse vaso de lá. Esse ricaço, ele queria muito ter um filho rabino. Ele falou, olha, na história do nosso povo, sempre você vai ouvir falar sobre Rabbi Akiva, sobre todos os grandes tzadikim que tiveram. E você não ouve falar sobre as pessoas que ganharam muito dinheiro, a não ser que eles deram muita tzedakah, eles entraram na história também. Mas ele falou, quero ter um filho que seja um grande rabino, que entre na história do nosso povo. O Rebbe dele deu todas as bênçãos para ele, só que cada filho que chegava na idade, já que ele podia se dedicar mais à Torá, ele não queria, ele queria ir para o comércio. E aí ele ia para o comércio, tinha muito sucesso, essa família ficava cada vez mais rica. Até que o último filho, a última esperança, o pai foi para o Rebbe e falou, Rebbe, esse filho eu quero que ele seja um rabino. O Rebbe falou, já não sei mais o que fazer, alguma coisa lá está acontecendo. Eu tenho que passar um Shabbat na sua casa para ver o que está acontecendo. O Rebbe vai lá Shabbat para a casa do ricaço. E no meio do Shabbat, assim, eles sentam para jantar de noite. A criança está brincando, essa criança que ele está sendo esperado dele que ele seja o futuro rabino da família. A criança apaga uma vela de Shabbat de brincadeira. Aí o pai fala para o Rebbe, é uma criança pequena, né? O que a gente pode fazer uma criança pequena? Aí de repente a criança de brincadeira, ele pega o vaso chinês e bomba, quebra o vaso chinês. O pai ficou sério, olhou para os olhos da criança e falou, meu filho, você sabe quanto custa um vaso chinês? E ele falou isso com uma seriedade, a criança também ficou sério. E o Rebbe falou para ele, agora esse vai ser mais um comerciante, que ele entendeu que dinheiro é importante e que o Shabbat não é importante. A vela de Shabbat apagar, ele é uma criança pequena, mas o vaso quebrar, isso é uma coisa importante. Então daqui a gente aprende que tem dois jeitos de você olhar para uma criança. Você pode olhar para ele como uma criança pequena, fofinho, tudo que ele fizer não tem importância. E é assim que deve ser feito na prática, né? E quando você quer ensinar a ele uma coisa, aí você fica um pouquinho mais sério, mas não se esquecendo de que ele é uma criança pequena, Deus me livre. Não é que você vai descer no nível dele e falar de igual para igual. Se lembrando que ele é uma criança pequena. Você pode conversar com ele seriamente, mas todo o tempo se lembrando que ele é uma criança pequena. Deus me livre, não vai bater na criança por causa de alguma coisa que você está pedindo para ele fazer, ele não fez. Deus me livre, a gente não costuma bater nas crianças nunca. Tinha uma linguagem do rei Salomão, que esse que economiza a varetinha, ele odeia o filho. Isso era em relação a crianças de 2.700 anos atrás, que eles eram crianças pré-históricas, assim. Mas as crianças de hoje, você bate nele, você acabou com a criança. Então, voltando para o caso da criança, então você tem que educar a criança, por um lado, explicar para ele que o judaísmo é coisa séria, por outro lado, não se esquecendo de que ele é uma criança. Então, levando em conta que tudo que ele fizer de errado é uma criança. Isso lá em cima é chamado de chesed, bondade. E o fato de você falar seriamente com ele é a gvura da chesed. É uma gvura que ela é uma gvura, como se fala, eu não sei a palavra em português. Eles falam isso traduzem como severidade, mas não sei se severidade é uma palavra boa para isso. Já ficou um pouco na história do Brasil essa palavra. Você não vai falar o presidente é muito severo,
vamos dizer rigoroso, vamos chamar de rigoroso. Então a gvura da Chesed é o rigor da Chesed, da bondade, rigor da bondade. Quer dizer, ele já passou por um filtro. Então você está olhando para o seu filho como uma criança pequena e você fala com ele sério, você quer que ele sério, ele estude de verdade, mas essa seriedade já é o rigor da bondade, já é uma seriedade que a fonte dela é a bondade. Ela não é uma seriedade que vai machucar a criança, vai dar a entender para a criança que a coisa é séria, mas não quebrar a autoconfiança da criança, que hoje as nossas crianças já são muito frágeis. Nós somos uma geração super frágil, então a gente tem que tomar o máximo de cuidado para as crianças não perderem a autoconfiança. E isso que a gente quer de Deus em relação a nós. A gente quer que Hashem julgue a gente sempre pela Chesed, e o que ele fala com a gente sério, que seja a gvurá da Chesed, o rigor da bondade. E a gente nunca quer que ele julgue a gente pela gvurá, porque se alguém é julgado pela gvurá, nós somos todos crianças de Hashem, enquanto a revelação divina está do lado direito, está na Chesed, na Tiferet, Esfirot do lado direito. Agora, quando a revelação divina, Deus me livre, que isso acontece muito pouco, mas acontece num pequeno instante, essa revelação divina está do lado esquerdo, que isso, diz a Gemara, isso é causado pelas ações desse mundo aqui, que nós causamos isso. Nessa hora, se eu for julgado nessa hora, eu não vou ser julgado como uma criança pequena, como um simples mortal fazendo uma coisa errada, mas eu vou ser julgado de igual para igual. Como pode ser que eu fiz a coisa errada? Então, esse é um perigo de vida de verdade. Então, o Bilam, ele conseguia matar pessoas assim. Ele dava uma maldição, ele sabia que horas o Sfirat HaGvurah estava regendo lá em cima, e na hora que a Gvurah lá em cima despertava, ele começava a maldição dele. Ele conseguia assassinar pessoas dessa maneira. Esse Mekalel da Parashá, tanto faz se ele amaldiçoou o outro com o nome de Deus, ou tanto faz se ele amaldiçoou Deus. O que ele fez espiritualmente, nos dois casos é a mesma coisa. Ele muda lá em cima da Chesed para Gvurah, ele muda a revelação divina, ele desperta a revelação divina na Gvurah, e aí ele traz o perigo aqui para baixo. Por isso diz o Shulchan Aruch, é proibido para a pessoa se auto-amaldiçoar. A pessoa não pode falar, quero morrer, quero que eu morra, ou quero morrer, uma coisa assim. Proibido para a pessoa falar isso. Porque é como se ele estivesse falando para o outro, quero que você morra. Então nessa hora, se Deus me livre, é claro que vai ter uma diferença de nível de gravidade. Se na hora que ele falou isso, ele usou o nome de Deus, ou ele falou Deus numa língua portuguesa ou qualquer outra língua, ou ele não citou a palavra Deus, ele só falou quero que te aconteça isso. O nível vai ser diferente, mas qualquer uma dessas expressões vai fazer com que alguma coisa lá aconteça, ou alguma coisa fique pendente. Então, por causa disso, diz o Shulchan Aruch, é proibido para a pessoa se amaldiçoar a si próprio também. Então, se até para si próprio é proibido, quanto mais para o outro. Então, você nunca tem que falar, eu quero que esse cara morra, eu quero que esse cara fique doente, eu quero que esse cara, não sei, agora que tem a corona, aproveita, já leva aí alguém que... Então, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. É proibido amaldiçoar, porque na hora que você amaldiçoa, você está lá em cima fazendo com que a revelação divina se oculte do Sfirat HaChesed e se revele na Gvurah. Esse é o poder que nós temos como seres humanos. Se um papagaio repetir uma maldição, não vai acontecer nada lá em cima.
e do papagaio não vai ser cobrado os 7 mandamentos de Benei Noach, os 613 mandamentos de judeu. Mas se um ser humano fala uma maldição, aí é cobrado dele. Por quê? É cobrado dele porque ele faz uma diferença lá em cima. Ou seja, imagina uma pessoa roubou uma bomba atômica. Ele roubou a bomba atômica e ele vai lá explodir a bomba atômica em cima do inimigo dele. E Hashem faz um milagre, a bomba atômica explode e vem um vento forte, leva toda a radiação lá para o Polo Norte e ninguém se machucou. Então, será que essa pessoa, no julgamento dele, vão falar, olha, o coitado não fez nada, ninguém se machucou por causa dele, não aconteceu nada, então ele está livre? Ou vão falar, olha, esse cara é um assassino, é um mega assassino? Então, assim, na prática, até num tribunal humano ele não vai sair livre disso. Isso é uma coisa óbvia. A pessoa entrou lá numa base militar americana, roubou a bomba atômica, foi lá, jogou na casa do inimigo dele, e aconteceu um milagre, e Deus fez um milagre. Lá teve um furacão, lá, um ciclone, levou toda a radiação para o mar das Bermudas, e com certeza até no tribunal humano essa pessoa não iria ser julgada, iria perder a causa. Ele não ia poder falar, não fiz nada de mal. Então, se até com uma bomba atômica roubada assim, quanto mais a pessoa que ele roubou o nome de Deus, pegou sem autorização, usou isso para fazer uma maldição. Quer dizer, ele está usando aí superpoderes para matar o outro. Ele quer assassinar alguém com superpoderes. E aí entra na nossa paraxá o motivo que essa pessoa ele é chamado de filho do egípcio. Essa pessoa que fez a maldição, ele é chamado filho de uma mulher judia e filho de um pai egípcio. A Torá não fala o nome dele. Então, por que tem que falar que o pai dele é egípcio? Aí a gente vai para o livro das reencarnações, Sefer Gilgulim, a gente vai ver uma coisa interessante. Que o Caim, que ele matou Abel, ele era uma alma divina. A alma divina tem 5 níveis: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah. E 3 níveis a gente tem acesso a eles, e 2 estão na raiz da alma lá em cima. O nível Nefesh, o nível mais baixo da alma do Caim, ele veio para esse mundo como aquele egípcio que estava batendo num judeu. Por quê? Porque ele tirou o judeu para trabalhar de noite e foi lá para dormir com a mulher dele, que era essa Shulamit. Por isso que o nome dela aparece também, que ela tem a ver com o problema aqui. Então ela e o soldado egípcio combinaram que o soldado egípcio vai tirar o marido dela, colocar ele para trabalhar de noite, e o soldado egípcio vai passar a noite na casa dela. No outro dia de manhã, o marido tinha descoberto isso. Aí o soldado egípcio foi lá e estava chicoteando esse marido até matar ele, chicotear até a morte. Por quê? Porque sendo que era permitido pela lei ele dar chicotadas no funcionário, então se o funcionário morreu de chicotadas, está dentro da lei. No Egito a lei era muito rigorosa. Aí Moshe, ele olha para esse egípcio, ele vê tudo que tem a ver com a alma dele. Moshe tinha saído do palácio do faraó, ele tinha os melhores professores particulares de Kabbalah, ele sabia todos os nomes de Hashem. Não é como Kabbalah Center, isso não, também atenção a outra coisa, lá é muito superficial. Estou dizendo que ele sabia de verdade. Então não é aquela tabelinha de nomes de Deus que eles nem poderiam fazer isso, porque no fim a pessoa acaba jogando no lixo a tabelinha. Quer dizer, o prejuízo espiritual disso é maior do que o benefício. Mas Moshe sabia os nomes de Deus de verdade. Aí
ele viu com Ruach HaKodesh, ele viu do começo ao fim tudo que está acontecendo lá, e ele falou um nome de Hashem, que esse nome tira a alma do corpo. Então Moshe se direcionou a esse egípcio e usou esse nome de Hashem para tirar a alma do corpo. A mulher já tinha engravidado dessa pessoa, a Shulamit. Ela tinha engravidado do egípcio. O filho que nasceu é esse filho que agora ele vai tentar usar isso contra o inimigo dele. Ele falou, na história da vida dele, o Moshe falou o nome de Deus e tirou a alma do pai dele do corpo, né, para o pai não assassinar o coitado do marido da mulher lá. E então ele resolveu fazer uma coisa igual. Ele aprendeu o nome explícito de Deus, ele brigou, não vou entrar aqui nos detalhes, porque o assunto era assim, eles fizeram um acampamento e cada tribo tinha o espaço dele no acampamento, e o Erev Rav, as pessoas que se anexaram ao povo de Israel, eles ficaram do lado de fora do acampamento. O acampamento deles não era junto com as tribos de Israel. E essa pessoa, o filho do egípcio, então ele foi classificado como pessoas que se anexaram ao povo de Israel, que o pai dele não era de uma das tribos. Então ele ficou bravo com isso, foi feito um julgamento, ele ficou bravo que ele perdeu a causa. Aí ele vai lá, amaldiçoa o amigo com o nome de Deus, ele quer dar uma de Moshe Rabbeinu, mas ao contrário, quer dizer, matar a pessoa inocente. Assim, tipo, roubou a bomba atômica e jogou na casa do amigo, né? Pegou o nome de Deus, usou para assassinar. Se trata do caso lá que ele amaldiçoou o próprio Deus, quer dizer, ele pega a bomba atômica e joga dentro da própria base. Não importa se o caso era esse ou se o caso era aquele, e tem quem explique de uma forma e tem quem explique de outra forma. Nos dois casos, ele está pegando o nome de Deus, está pegando aqui uma revelação, ele está despertando uma revelação divina e uma revelação de Hashem tentando direcionar contra o outro, como se a gente estivesse rezando para Deus para matar alguém. Então aqui, quanto mais se você usa esses nomes, que aí a sua reza fica mais incrementada, vamos dizer. Como a gente só usa o nome de Deus na reza, você vai falar, você tem no Sidur, na hora que você vai rezar, você usa o nome de Deus, aí a reza fica mais... Seu cartão pré-pago. A reza fica mais... Acesso autorizado. Como se fala, tem mais efeito. Mas mesmo assim você pode pedir para Deus o que você precisa na hora que você precisa, em português mesmo. Mas você quer que a reza tenha mais efeito, seja mais eficaz, aí você pede em hebraico com o nome de Deus, você fala. Então é isso que ele fez. Ele queria assassinar, aí ele usou o nome de Deus para assassinar o amigo, ou de acordo com quem diz que ele amaldiçoou o próprio Deus, ele fez o estrago lá em cima, que ele causou a revelação divina agora que vai se relacionar ao mundo por meio da Gvorá. Quer dizer, ele causou um desastre para o mundo, ele despertou lá em cima uma revelação divina na Gvorá. Ou seja, tudo que você faz de bom nesse mundo, você desperta lá em cima alguma coisa. Você dá uma tzedakah, você desperta a chesed lá em cima. Você dá uma bênção para alguém, você desperta coisas boas lá em cima para descer para aquela pessoa. Então ele fez o contrário disso. Ele é exatamente o oposto de Deus. Deus é a essência do bem e aquela pessoa era a essência do mal. Não vamos entrar em todos os detalhes, só fazer uma conclusão. Pela Torá, o que a pessoa quer fazer para o outro, se duas testemunhas, falsas testemunhas, eles testemunham sobre alguém,
falam que, olha, aquela pessoa assassinou, a gente viu. Porque eles querem que aquela pessoa seja executada como assassino, seja morto. E na hora que descobrem que eles são falsas testemunhas, o que ele queria fazer para o outro é feito para ele. Ele queria que o outro morresse e por isso ele testemunhou. Então ele é condenado à morte. No caso do Megadef, do Mekalel, dessa pessoa que amaldiçoou, o que ele queria era coisa ruim. Então, Moshe Rabbeinu não sabia o que fazer no caso desses. Ele foi preso até que Deus falasse o que precisa fazer. E Hashem falou, Deus falou para fazer para ele uma execução, porque é isso que ele queria fazer para todo mundo. Quer dizer, ele queria ativar com esse nome de Deus que ele falou, ele queria assassinar o amigo e também despertar lá em cima a revelação divina do lado da Gevurah, quer dizer, causar uma tragédia aqui embaixo. A gente viu que isso aconteceu algumas vezes. Quando teve o dilúvio, aquilo é uma revelação divina do lado da Gevurah. Então essa pessoa queria destruir o mundo. Então Deus falou, faz assim, tem que dar uma pena de morte para ele, porque foi isso que ele queria fazer. Então ele ganha de volta o que ele queria fazer para o outro. E junto com isso, fazer isso de uma maneira mais publicada possível, para todo mundo saber, falar, olha, você está vendo o cara que amaldiçoou, olha o que aconteceu com ele, então a gente não vai ser o segundo a fazer a mesma coisa. E por isso, dizem os Mefarshim, sendo que as maldições são uma coisa que a pessoa está acostumada a fazer, o castigo para o Mekalel, para o amaldiçoador, tinha que ser um castigo muito, muito bem publicado, para que todo mundo ouvisse isso, participasse disso, e as pessoas aprendessem quanto que é proibido você amaldiçoar alguém. Mas você está sofrendo, alguém está te fazendo sofrer, não pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo, mas se você vai falar para ele, olha, Deus vai te castigar, aí no fim quem leva é você. Então Deus está vendo, Deus está vendo. Tem lá terceirizado com a Sitra Achara, com o lado ruim, toda essa contabilidade de verificar o que a gente fez de errado. Então alguém está te maltratando, tem uma exército inteiro de anjos do mal contabilizando tudo que ele está te fazendo. Cada coisa errada que ele faz, lá em cima é criado um anjo para dar para ele o castigo sobre isso. Aonde isso vai terminar? Se ele vai receber esse castigo nesse mundo ou no próximo mundo, mas se livrar disso, ele só se livra com muito esforço. Então, porque você tem que se unir a esses anjos do mal também, e você começar a contabilizar tudo de ruim que o outro está fazendo. Ele está te maltratando, Deus está vendo, mas não vai falar para ele que Deus está vendo. Se você vai falar para ele Deus está vendo, aí você está amaldiçoando ele. Então não pode falar. Então o que você vai fazer? Como você vai lembrar ele que Deus está vendo? Então você pode simplesmente, você pode falar, olha, Baruch Hashem, não vamos entrar assim nos casos detalhados, mas você fala, eu quero que Hashem sempre te dê tudo de bom. Ele entende sozinho que se ele se comporta errado, aí Hashem não vai dar para ele tudo de bom. Mais do que isso, não fala. Então sempre que alguém te aprontar, fala, eu quero que Hashem te dê tudo de bom, e terminamos aqui. Mais do que isso, não vamos conversar. Então, mas nunca, Deus me livre, falar Deus vai te castigar, Deus está vendo, e Deus vai pegar minhas dores contra você. Só falar sempre que Hashem dê para todos nós tudo de bom, e terminar assim. E Deus está vendo o que cada um está fazendo, e a gente tem que agradecer a Deus que nós não somos como essa pessoa que está nos maltratando, e consequentemente a gente não vai sofrer o que essa pessoa vai sofrer. E deixar isso lá, já tem uma divisão, já tem uma repartição lá em cima para cuidar desse tipo de coisas. Isso não é problema nosso. Nosso problema é só fazer o bem. Dar as bênçãos, querer o bem de todos e continuar em frente. Então, esse é o Sikum, esse é o resumo, essa é a conclusão de tudo. Nunca a gente deve se ocupar com coisa ruim,
Sempre a gente deve se ocupar com a coisa boa, porque com a coisa ruim Deus já determinou para anjos ruins se ocuparem fazendo a contabilidade das coisas ruins, e a gente não quer entrar naquele time também. Então vamos nos ocupar com as coisas boas e pedir para Hashem que a gente não veja mais as coisas ruins. Então desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Kol tov, hatzlacha rabah.